A crucificação. A noite caíra pesada sobre o Getsêmani. As oliveiras antigas, imóveis, pareciam testemunhas silenciosas de um mistério que o mundo não compreenderia por séculos. Jesus solicitou a Miriam e aos discípulos que orassem e caminhou sozinho até uma clareira iluminada somente pela luz fria da lua. Ali, ele não estava sozinho. Uma presença densa e sufocante o cercou, trazendo um frio que não vinha do vento. Do meio das sombras, uma figura se delineou e, com ela, outros seres, os anjos de Javé, portadores de uma luz dura, quase cortante, carregada de autoridade e julgamento. Javé, imponente e com voz que soava como trovão distante, falou: Filho da minha criação, sabes o cálice que te aguarda. É a lei que estabeleci desde o princípio, sangue pela desobediência, dor pela redenção. Este é o caminho. Jesus, exausto, sentiu o peso do destino esmagar seus ombros. Seu espírito, acostumado à comunhão constante com o Criador Supremo, agora se via diante de um poder que exigia a conclusão de um pacto sombrio. Jesus, ajoelhando-se, solicitou: Afasta de mim este cálice. Foi nesse instante que Miriam tentou intervir. Ela buscou sua conexão telepática, enviando ondas de força e coragem, palavras silenciosas de resistência. Jesus, lembra-te, teu espírito é maior que a lei imposta por Javé. O amor é a verdadeira libertação. Mas algo inesperado aconteceu. Uma barreira espiritual se ergueu ao redor dele, como uma muralha feita de decretos antigos e pactos primordiais. Javé havia previsto e agora bloqueava qualquer influência externa. Miriam sentiu o vínculo se romper, como se estivesse gritando por meio de um abismo sem eco. Os anjos de Javé se aproximaram de Jesus, mostrando autoridade. Jesus se transfigurou como os mesmos, mostrando sua magnitude. Este é o preço, disse Javé, e não pode ser alterado. Nem mesmo tua vontade pode quebrar minha lei. Jesus fechou os olhos. A solidão era absoluta. Nem Miriam, nem Apolônio, nem os apóstolos poderiam agora estar com ele. O suor frio misturava-se ao sangue que começava a brotar de sua pele, não por feridas externas, mas pelo esforço de suportar a pressão espiritual que o cercava. Contudo, disse ele, com a voz trêmula, não se faça a minha vontade, mas a tua. Javé recuou lentamente, levando consigo seus anjos. O pacto estava selado, e a hora da escuridão se aproximava. Miriam, afastada pela barreira, sentiu uma dor profunda no espírito. Pela primeira vez, ela não pôde proteger Jesus. Tudo que restava era confiar que a essência que haviam preservado até ali resistiria, mesmo quando o corpo fosse entregue ao sofrimento e à morte. A clareira do Getsêmani ainda ecoava com o silêncio denso do encontro entre Jesus e Javé. A decisão estava tomada, e a barreira espiritual que isolava Jesus permanecia, tornando-o intocável até para Miriam. Foi nesse momento que Javé voltou sua atenção para Judas Iscariotes. Durante semanas, ele vinha alimentando a dúvida e a insatisfação no coração do apóstolo. Agora, com Jesus enfraquecido e a conexão de Miriam cortada, o golpe final seria desferido. Naquela noite, Judas sentiu um pensamento claro, quase como uma voz interior. Chegou a hora. Entregue-o e verás o plano se cumprir. Não é traição, é aceleração. A sombra o envolveu como um manto. E ele, acreditando estar fazendo o que era necessário, dirigiu-se aos guardas e aos sacerdotes. As 30 moedas de prata brilharam em sua mão, mais pesadas que qualquer pedra. Enquanto isso, Apolônio, de sua esfera espiritual, observava tudo. Ele enviava sinais para Miriam, mas ambos estavam impotentes. A barreira de Javé não somente bloqueava Jesus, mas também obscurecia a percepção espiritual dos outros apóstolos, deixando-os confusos e vulneráveis. Quando Judas se aproximou do mestre, sob a luz das tochas, deu-lhe o beijo que marcaria o início da prisão. Os soldados avançaram. Pedro, tomado pela impulsividade, desembainhou a espada e cortou a orelha de um dos homens. Javé, satisfeito, alimentava seu orgulho e sua fúria, incentivando-o a resistir à força. Mas Jesus, mesmo isolado, olhou para Pedro com firmeza. Guarda a tua espada. Os soldados o levaram e os apóstolos, confusos e apavorados, se dispersaram. Foi então que Javé voltou-se para Pedro. Ele sabia que a força bruta de Pedro podia ser transformada em covardia quando exposta ao medo. Seguindo Jesus de longe, Pedro foi interpelado por 3 pessoas diferentes. Cada vez que era reconhecido como um discípulo, Javé soprava ao seu ouvido: nega, protege-te. Nada ganharás se fores preso com ele.
E assim, por 3 vezes, Pedro negou conhecer Jesus. Ao proferir a última negação, o canto do galo rompeu a noite, e Pedro sentiu o peso da vergonha esmagar seu peito. Nesse momento, a barreira começou a se enfraquecer. Miriam sentiu o vínculo reacender, mas já era tarde. Ela não podia impedir o que havia ocorrido, somente sustentar, junto a Apolônio, a essência espiritual de Jesus para que, mesmo diante da cruz, sua luz não fosse apagada. A vitória parecia estar nas mãos de Javé. A traição consumada, a negação confirmada, o grupo disperso. Mas, no fundo, no silêncio do espírito, Miriam sabia, essa era somente a vitória momentânea do mal. O verdadeiro triunfo ainda estava além da escuridão que se aproximava. A madrugada se rompeu com o som de passos e gritos. Jesus, já nas mãos dos soldados romanos, foi levado aos pátios, açoitado e humilhado. As correias cravejadas rasgavam a carne e Javé, de longe, observava com prazer, esperando ver a agonia consumir o filho que ousara contrariá-lo. Mas algo mudou. Miriam, embora fisicamente afastada, recebeu uma onda intensa de luz, o próprio poder do Ser Supremo que a enviará. Essa energia percorreu seu espírito como um rio vivo e, em um impulso, ela direcionou inteiramente para a essência de Jesus. Não atravessou músculos nem ossos, mas foi direto ao centelha interior onde Javé tentava lançar seu domínio. No instante em que a força divina o envolveu, o rosto de Jesus mudou. Onde Javé queria ver contração de dor, surgiu serenidade. Onde deveria haver ódio, floresceu compaixão. As chibatadas caíam, mas no lugar da dor física, Jesus sentia uma onda avassaladora de amor. Ele via, em flashes, rostos de crianças que ainda nasceriam, aldeias onde o riso venceria o pranto, povos de diferentes cores e línguas vivendo sem medo. Cada golpe era transformado em um juramento silencioso. Os soldados, confusos, começaram a perder o ímpeto. Alguns golpeavam sem entender porque seus braços pareciam pesar. Outros desviavam o olhar, incomodados com a paz que emanava daquele homem que deveria estar gritando. Javé sentiu o golpe espiritual. Ele percebeu que, apesar de ter isolado Jesus antes, Miriam agora estava ligada diretamente à fonte. Essa ligação não somente protegia a mente de Jesus, mas transformava seu sofrimento em uma força que Javé não conseguia tocar. Apolônio, espiritualmente, reconheceu o movimento divino. Ele começou a expandir a influência, reforçando o campo que envolvia Miriam, impedindo que Javé encontrasse uma nova brecha. Na via dolorosa, carregando a cruz, Jesus não via somente as pedras e o pó de Jerusalém. Ele via campos verdes, mares cristalinos, cidades onde a justiça governava. Não era ilusão, era a visão do que poderia nascer se ele resistisse até o fim. No alto do Gólgota, enquanto pregos atravessavam suas mãos, não havia dor, somente um amor tão vasto que parecia dissolver o próprio conceito de morte. Miriam chorava, mas sabia, aquele momento, embora trágico aos olhos humanos, estava ressignificado. Javé havia perdido o controle sobre o sentido do sacrifício. E assim, enquanto o sangue caía sobre a terra, o amor se espalhava como raízes invisíveis, plantadas no coração da humanidade. O céu escurecia em meio ao clamor de Jerusalém. A cruz erguida sobre o Gólgota tornava-se o ponto em que céus e terra se tocavam. Jesus estava pregado na cruz, o corpo marcado pela violência, mas a face resplandecia uma serenidade que nem a dor conseguia apagar. O vento soprava pesado, trazendo presságios de que o mundo jamais seria o mesmo. Ao pé da cruz, Miriam de Magdala permanecia firme, seus olhos marejados, mas cheios de luz. Ela não chorava somente como mulher que vê seu amado sofrer, mas como enviada do Criador que, naquele instante, compreendia o peso e o mistério do sacrifício. Suas mãos estendidas em direção ao corpo ferido de Jesus irradiavam energia invisível, uma corrente de amor e poder celestial que sustentava o cordeiro em meio ao suplício. Cada lágrima que lhe escorria pelo rosto transformava-se em força, como se o Criador vertesse nela a centelha necessária para que a carne de Jesus não sucumbisse antes da hora determinada. À distância, oculto dos olhos humanos, Apolônio de Tiana também estava presente. Seu espírito se projetava em ondas sutis, unindo-se às preces silenciosas de Miriam. Juntos, como fios de uma mesma tessitura, sustentavam a alma do Messias contra as investidas de Javé, que bramia em triunfo aparente, julgando-se vencedor ao ver o seu filho traidor pregado como malfeitor. Contudo, não percebia que cada golpe, cada gota de sangue, era transformada em vitória. Da cruz, Jesus ergueu o olhar e encontrou Miriam. Um lampejo percorreu o espaço entre eles, e o coração de ambos falou sem palavras.
Ele sabia que não estava só. Ela sabia que sua missão não era somente testemunhar, mas partilhar do mistério com energia viva, sustentando-o até o fim. A presença de Maria, sua mãe, também ali, envolvia a cena com um manto silencioso de dor e entrega. Quando Jesus exclamou perdoas, ó, Criador, eles foram consumidos pelo mal. Javé, estava consumado. Não era a derrota que se anunciava, mas o cumprimento de um ciclo. O véu do templo se rasgava, e a terra tremia como se reconhecesse o ato divino. Miriam, mesmo no abismo do luto, manteve-se em oração contínua, irradiando forças de renascimento, pois no íntimo sabia que a morte não era o fim. Apolônio, em comunhão com o Criador, lançava sobre o túmulo onde receberia o corpo do Mestre uma rede de proteção espiritual, para que Javé não interferisse no desígnio da ressurreição. Javé avançou, sua forma oscilando entre luz negra e sombra viva. Ele é meu. Sua carne foi moldada para servir-me, e sua alma voltará a mim. Criador respondeu, e não foi ira que se manifestou, mas autoridade absoluta. Ele não foi moldado por ti, mas pelo sopro eterno que não conheces. Teu reinado é feito de medo, o meu, de liberdade. Hoje teu poder se dissolve. Num último esforço, Javé enviou seus anjos para atravessar a barreira de Apolônio. As criaturas batiam contra as muralhas de luz, lançando gritos estridentes. Apolônio, firme, recitava fórmulas e nomes sagrados, cada palavra queimando as asas sombrias.